Vale enfatizar que, além do movimento operário em ascensão, ainda que gradativamente, sem um peso nacional restringido-se aos grandes centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo, você também tem a movimentação das classes médias urbanas que queriam ser protagonistas desse processo político. Ora, boa parte das classes médias urbanas apoiaram a proclamação da República, mas com a política dos governadores elas se sentiam alijadas, porque com a política dos governadores, qualquer grupamento que quisesse organizar-se politicamente, ela teria que enfrentar o peso político da oligarquia. E ainda assim, se elas lograssem algum êxito no processo eleitoral, existia um fenômeno chamado comissão verificadora. Essa comissão verificadora, composta com quadros que eram parlamentares da própria oligarquia, julgariam se essa pessoa estaria apta ou não para poder ser eleita e exercer seu cargo eletivo. Então não havia nenhuma condição de você ter uma bancada oposicionista expressiva que pudesse refletir as demandas de um determinado conjunto da sociedade, de um determinado segmento da sociedade civil, ainda no processo de organização, de crescimento. E por conta desse aspecto, as classes médias reivindicam pela realização da lisura do processo eleitoral, com o voto secreto, com a existência da verificação contra a manipulação eleitoral, muitas vezes feita pelo voto do bico de pena, onde até mortos votavam, né, com o voto de cabresto, onde os coronéis levavam o seu contingente de eleitores para poderem votar no seu candidato ou no próprio coronel, enfim, uma série de manobras que haviam através desse pacto oligárquico coronelista e que inviabilizavam as classes médias urbanas de qualquer participação política efetiva. Por outro lado, você também tem a manifestação cultural, porque se de um lado as mesmas elites oligárquicas acreditavam na construção de um Brasil com a visão europeizante, com a visão cientificista de limpar a nação brasileira contra a miscigenação pelo viés indígena, pelo viés dos afrodescendentes, na verdade havia uma contra-leitura do processo de nação. Enquanto as elites queriam um Brasil baseado nas teorias cientificistas e deterministas de Gobineau, por exemplo, que era um dos pais da teoria racista, da ideia do darwinismo, não só biológico, mas do darwinismo social, onde os mais fortes sobrepõem os mais fracos na construção de uma sociedade. Esses segmentos mais nacionalistas não, ele fala, não, o Brasil é um país em processo de construção, é um país miscigenado, é um país que tem que olhar para os seus tipos, como por exemplo o João do Rio olhava as prostitutas, o estilo dos setores alienados no Distrito Federal, ou seja, o Rio de Janeiro atual, a cidade do Rio de Janeiro. Você tem o Lima Barreto que trata de forma pitoresca e com autoridade todo o subúrbio carioca. O Monteiro do Lobato, que trata da história do brasileiro no interior, o famoso Jeca Tatu. Você tem também o Euclides da Cunha, que já se preocupa com a visão do brasileiro sertanejo. Ele que apenas estava como jornalista para cobrir a Guerra de Canudos, e ele vê um retrato totalmente oposto da visão que ele tinha anteriormente no Rio de Janeiro. E a partir daí que vem o clássico dos sertões, que ele trata o processo brasileiro de forma magistral e muitas vezes desconhecida do grande contingente da população brasileira que se acostumava aos folhetins românticos com o modelo europeu do realismo, do parnasianismo, do simbolismo. E aí você tem a nova leitura do pré-modernismo e mais tarde com o movimento modernista com a Semana da Arte Moderna em São Paulo em 1922. Vale lembrar que 1922 é um ano paradigmático, porque você tem ao mesmo tempo essa manifestação cultural, você tem uma inflexão do movimento operário com a criação de mais uma força política, que seriam os comunistas como dissidência do movimento anarquista, e a formação do PCB, Partido Comunista do Brasil, porque era a seção Brasil da Internacional Comunista, em 1922. Ou seja, em março de 1922, feito no Rio de Janeiro e Niterói, se cria o Partido Comunista do Brasil. E em 1922 você também tem um movimento tenentista, que é o questionamento da jovem oficialidade frente à posição da alta oficialidade que estava subserviente à política
referente das oligarquias no que tange ao papel das Forças Armadas. As Forças Armadas se sentiam traídas nesse processo de rearranjo das oligarquias com a política dos governadores, havia perdido a sua proeminência, havia perdido o seu caráter de estar como uma das lideranças políticas com voz, perdeu o seu papel de protagonista político. E a jovem oficialidade começa a questionar a alta oficialidade, e há uma crise desse processo, inclusive com as cartas falsas atribuídas a Arthur Bernardes, como se ele estivesse falando mal do Marechal Hermes da Fonseca, chamado de sargentão sem compostura. E a partir daí, a jovem oficialidade se revolta, começa a se mobilizar e tem um movimento que se chama os 18 do Forte, que é uma grande chacina, 18 pessoas que vão marchar contra as tropas oficiais, dentro delas 2 civis e 18 militares, em que um dos sobreviventes seria o próprio brigadeiro Eduardo Gomes. Então há um processo de mobilização, o movimento tenentista descamba da coluna Prestes, que ela roda todo o Brasil e enfrenta tropas governamentais e vence todas as tropas do governo e tem o apoio dos sertanejos, até que em 1926, sem condições, os componentes da coluna Prestes se exilam na Bolívia. Inclusive é a oportunidade que Prestes começa a conhecer a doutrina comunista, começa a ter contato com quadros do Partido Comunista, inclusive com Astrogildo Pereira, que tenta convidar ele ao partido, mas ele até então ele estava reticente e não cria na atuação isolada no Partido Comunista como forma de mobilização social. E a partir daí que ele começa a pegar o sentido do marxismo. Vale lembrar, inclusive, até um depoimento do Prestes na Roda Viva, que ele se influencia diretamente e decide a sua adesão ao comunismo, inclusive pela leitura do livro O Estado e a Revolução, de Vladimir Lenin, uma liderança proeminente que desencadeou o processo da Revolução Russa em 1917 e cria a Internacional Comunista em 1919, com o intuito de reunir todos os partidos comunistas espalhados pelo mundo afora, rompendo com a Segunda Internacional, que consistia nos partidos social-democratas, e que esses partidos sucumbiram face à agenda nacionalista que elas tinham na Primeira Guerra Mundial e que adentraram-se nessa luta fratricida de acordo aos interesses do capitalismo imperialista naquele momento. Então, dada essa leitura, Lenin rompe com a Segunda Internacional, que era composta pelos partidos sociais democratas, partidos trabalhistas, e funda a Internacional Comunista. Pois bem, dentro desse processo, a crise de 1929, as próprias oligarquias que tinham como meio de sobrevivência a exportação do café, vendendo para os países europeus e para os Estados Unidos, ela não tem mais esse meio para poder gerir lucro para o Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos, através do processo de superprodução e de subconsumo dado a excessiva prosperidade, ela chega a um momento que começa a ter uma forte crise econômica gerada por esse aspecto. Esse processo econômico interfere no político, as oligarquias vigentes, elas não conseguem mais ter o controle, as classes populares, com as camadas médias urbanas, elas conseguem se articular com as oligarquias dissidentes e surge a Aliança Liberal. E a Aliança Liberal ela vai pegar alguns elementos dentro dessa demanda, como a moralização do voto, o controle da votação, contra a visão da oligarquia vigente da política dos governadores, dos rearranjos oligárquicos. Você tem a defesa da jornada de trabalho para 8 horas, frente ao abuso que havia da jornada de 14 a 16 horas, onde mulheres, crianças trabalhavam sem ter qualquer regulamentação, sem ter qualquer proteção. A reivindicação pelo direito às férias, que vem desde o movimento anarquista, todas essas bandeiras, inclusive até uma obra chamada Formação da Classe Trabalhadora, decorrente da dissertação de mestrado da professora da UFRJ, Conceição de Góes, trata muito bem sobre esse aspecto da construção das bandeiras que a classe trabalhadora tinha, sobre o direito a férias, redução da carga de trabalho, direito de folga, a criação de um salário capaz de atender às necessidades de cada um dos trabalhadores. Enfim, a Aliança Liberal já se propunha a defender essas bandeiras. Vargas participa da composição dessa aliança, onde tinha as oligarquias de Minas Gerais, tinha
do Rio Grande do Sul e da Paraíba, contra a candidatura de Júlio Prestes, que tinha o apoio de Washington Luiz, até então presidente. Ora, vale lembrar que em 1922, Arthur Bernardes era de Minas Gerais. Em 1926, Washington Luiz, mesmo nascendo no estado do Rio, pertencia às oligarquias paulistas. Ora, agora seria a oligarquia mineira nesse processo, só que o governo tenta implementar o apoio total à oligarquia paulista sob a candidatura de Júlio Prestes. Como sempre, dentro do esquema eleitoral, há uma série de fraudes. Júlio Prestes vence, Vargas perde, mas o pretexto para o desencadeamento da Revolução de 1930, vale lembrar, foi a partir de uma disputa passional, onde por conta de, por incrível que pareça, de uma mulher, João Pessoa é assassinado na Paraíba, e a partir da morte de João Pessoa se cria uma comoção, uma justificativa dizendo, não, João Pessoa foi assassinado politicamente pelas forças do governo. E aí, a partir daí, surgem as condições precisas para que Getúlio Vargas do Sul começasse a fazer o levante a partir do dia 3 de outubro de 1930 e que chegaria no Rio de Janeiro, constituindo o poder provisório em 24 de outubro de 30. E a partir daí, toma-se o poder e o Washington Luiz sofre a sua derrota política, Vargas assume o poder e a partir desse momento a gente vai ver uma série de avanços políticos que nortearia o governo provisório de Vargas. Já que a classe trabalhadora, já em organização, precisava de obter os seus direitos, automaticamente a primeira iniciativa de Vargas nesse processo é a consecução da criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Você tem a criação do atendimento das classes médias urbanas, da justiça eleitoral, da moralização do voto e da criação de um código eleitoral. Enfim, você também tem a lei dos 2/3. O que consiste a lei dos 2/3? Uma vez que a maioria dos patrões eram de origem estrangeira, seja portugueses, espanhóis, italianos, alemães, e muitas vezes os brasileiros eram preteridos, era necessário que regulasse-se uma lei onde garantisse o emprego brasileiro. E a partir daí a gente começa a ver um processo de avanço dos direitos sociais que Vargas começaria a perpetrar em seu governo a partir do seu governo provisório.